E se pudéssemos lhe contar tudo? A história inteira do mundo? E se disséssemos que poderíamos fazer isso em apenas 2 horas? Vamos contar a você a história toda. Desde o Big Bang até os nossos dias. Como o planeta se preparou para a ascensão do homem. Como a Idade da Pedra levou a máquina a vapor. Como as primeiras sementes se transformaram em cidades e civilizações. Tudo está conectado e a trilha leva até você. A história levou 13,7 bilhões de anos para se desenrolar. Vamos mostrar tudo o que você precisa saber nas próximas 2 horas. A história do mundo em... A história do mundo em 2 horas. 13 bilhões e 700 milhões de anos antes de nós. Este é o nosso universo criança. Tudo o que já existiu, tudo o que já aconteceu. Começa aqui neste minúsculo feixe de energia menor que um átomo. E agora, a história como a conhecemos está prestes a começar misteriosamente. Por razões que talvez nunca saberemos, o nosso universo de repente estoura. Em um milionésimo de milionésimo de milionésimo de milionésimo de milionésimo de milionésimo de segundo. Passou de um tamanho menor que um átomo para maior que uma galáxia. Vuf! O que você está vendo é energia. E a chave para entender tudo o que vai acontecer nas próximas 2 horas. Em uma fração de segundo, o Big Bang cria toda a energia que vai existir. Toda a energia que vai dar vida às estrelas, que vai alimentar qualquer coisa que já viveu. Toda a energia que você vai consumir remonta ao início dos tempos. Quando você põe gasolina no seu carro, você está usando a energia que foi criada no Big Bang. Você está tirando essa energia do próprio universo. Estamos há apenas alguns minutos em nossa viagem de 2 horas. Mas já se passaram 380 mil anos. Você está prestes a testemunhar o nascimento de seus ancestrais originais. Os primeiros átomos. Isso é hidrogênio. O universo irá usá-lo para fazer tudo no mundo ao redor de nós. O hidrogênio é como um time de beisebol. Você diz, com qual jogador eu quero começar a minha equipe? Bem, se eu quiser iniciar um universo, eu quero começar com hidrogênio. Porque dele, com muito calor e muita pressão, você pode criar mais tipos de átomos. Os primeiros átomos estouraram pelo início do universo. Infelizmente para nós, eles não se espalham uniformemente. Porque naqueles minúsculos bolsões com mais átomos, a gravidade, o grande escultor do início do universo, põe sua mágica para funcionar. As primeiras galáxias estão começando a se formar, revelando um segredo atemporal do universo. Por toda a história, sempre que mais matéria e energia forem reunidas em um lugar, mais coisas complexas podem surgir. Nós temos todos esses centros urbanos ao redor do planeta, onde tanta criatividade e arte, tanta ciência e cultura surgiram por causa dessas oportunidades das coisas interagirem entre si. Realmente em um sentido onde existem coisas, novas coisas podem se desenvolver e onde não há nada, nada de fato pode se desenvolver. 13 bilhões e 400 milhões de anos antes de nós.
300 milhões de anos após o Big Bang, dentro das galáxias, em formação, a gravidade continua a apertar nuvens de gás e pó, fazendo que a pressão e o calor subam violentamente. Quando a temperatura atinge 10 milhões de graus Celsius, átomos de hidrogênio chocam-se, criando um novo elemento, o hélio, e rajadas radiantes de energia. As primeiras estrelas nascem. De repente, havia esses novos sinais de luz resplandecendo, jogando energia no universo. Que se faça luz. Mas algo está faltando nesse universo inicial. Há bilhões de estrelas, mas não há nenhum planeta. Para formar os planetas e, eventualmente, as pessoas, para dar o próximo passo que tornaria toda a história possível, o universo precisa de mais para trabalhar do que só hidrogênio e hélio. Os elementos complicados, os mais pesados, dos quais criamos as coisas, por exemplo, o ferro ou a vida que é criada do carbono e coisas assim, são fabricados nas estrelas. Podemos ver estrelas como o nosso Sol como fontes de luz. Mas há algo maior acontecendo nas profundezas. As estrelas são fábricas de elementos. Elas fundem o hidrogênio em hélio, o hélio em lítio, forjando 25 dos elementos mais comuns que precisaremos para viver, incluindo o carbono, o oxigênio, o nitrogênio e o ferro. Então, há mais de 12 bilhões de anos, as estrelas já estão criando o elemento que vai estimular a idade do ferro. Permitirá a construção das cidades e a criação de alguns dos monumentos mais famosos da humanidade. Mas uma olhada na Estátua da Liberdade revela o próximo desafio à espera do universo inicial. Enquanto a base da estátua é de ferro, seu revestimento exige um elemento muito pesado para ser feito nas estrelas. Para a senhorita Liberdade ter um material na sua pele. Para que haja ouro nos anéis de casamento. Ou urânio nos reatores nucleares. Alguns elementos tiveram que ser criados de outra maneira. As estrelas não têm energia suficiente para fazer o trabalho, mas se a fábrica de elementos não é potente o suficiente, que tal explodir a fábrica? Apenas alguns milhões de anos após as primeiras estrelas se formarem, algumas delas explodiram. Estas explosões, conhecidas como supernovas, são as maiores explosões do universo desde o Big Bang, fornecendo o impulso extra de energia necessária para fundir elementos mais pesados. Na explosão de fogo de sua própria destruição, as estrelas criam urânio, ouro, todos os elementos restantes que vão encher o nosso mundo, incluindo o cobre. A tabela periódica dos elementos é, de fato, uma espécie de biblioteca de matéria do universo. Esses são nossos blocos de construção, tudo que sai desse conjunto químico específico. Tabela periódica. As supernovas são absolutamente necessárias para estarmos aqui hoje. Nós temos traços de ferro em nosso sangue, pedaços de uma antiga supernova fluindo através do nosso corpo. Todos nós somos pó estelar. Cobre e estanho, idade do bronze. Sem supernovas não há idade do bronze. Vá a qualquer supermercado e compre um multivitamínico. E leia os ingredientes. Você vai encontrar cobre, zinco, selênio. Você vai encontrar todos os elementos que só podem ser criados em uma supernova. Os elementos feitos pelas estrelas vão se tornar as sementes da vida na Terra e os condutores da história humana. Mas a viagem está apenas começando. Antes que possa haver vida, o universo precisa construir-nos um lar adequado. Para construir uma casa adequada, você tem que juntar os materiais certos todos num só lugar.
Quando os planetas se formam, é a mesma coisa. É o material que você tem em mãos que vai ditar o tipo de casa que o seu planeta vai ser. Juntar o material suficiente no lugar certo de uma só vez leva um tempo muito longo. Pelos próximos 8 bilhões de anos, mais da metade da história como a conhecemos, as fábricas de elementos continuam seu trabalho. Estrelas explodem e renascem. Cada geração com mais elementos pesados que a anterior. Até que 4 bilhões e 600 milhões de anos antes, finalmente, há materiais reunidos suficientes para o próximo passo no caminho até nós. Uma nova estrela nasce. Esse é o nosso Sol. Ele é tão grande que reúne 99% do gás da poeira do sistema solar. Mas ainda há o suficiente para a gravidade criar outras coisas como os planetas. O terceiro depois dessa estrela será a nossa casa. Na época em que a Terra surge, pouco mais de 4 bilhões e meio anos antes, 2/3 da história do universo já se passaram. As primeiras auroras nascem no planeta alienígena em formação. Um mundo que gira tão rápido que um dia dura apenas 6 horas. Quando você volta para a Terra primitiva, logo após a formação do planeta, você precisa pensar na Terra como outro planeta. O Sol teria revelado uma cena miserável de lava derretida. E em alguns lugares você veria rocha preta vulcânica boiando. Dentro da rocha liquefeita, os elementos estão todos em confusão. Alguma coisa tem de trazer ordem para este caos. E mais uma vez, esse algo é a gravidade. O material mais leve flutua em direção à superfície e forma uma crosta sólida. Enquanto o material mais pesado afunda em direção ao centro, formando um núcleo de ferro-níquel derretido. Este metal líquido agitado cria um campo magnético que se estende até o espaço. Como um campo de força, ele irá proteger o nosso futuro lar das partículas carregadas mortais do Sol. Em breve, este campo magnético vai permitir que a vida cresça. E depois orientar os exploradores que vão ligar as duas metades do mundo. Mas para que tudo isso aconteça, a Terra vai precisar de um parceiro fundamental. 4 bilhões e meio de anos antes de nós. 4 bilhões e meio de anos antes, um objeto do tamanho de Marte bate no planeta a 40 mil quilômetros por hora. A Terra absorve grande parte do objeto. Mas um jato de restos de fundição é rebatido para o espaço. Num período de 1 ano, a gravidade reúne o material numa esfera secundária em órbita ao redor da Terra, onde tem ficado desde então. A formação da Lua foi um evento muito importante na história da Terra. E, de fato, sua criação há mais de 4 bilhões de anos é muito importante para o clima da Terra de hoje. A Lua mantém a Terra firme. Sua força gravitacional evita que o planeta balance, salvando-nos de terríveis oscilações de clima. E a colisão que formou a Lua deixa a Terra inclinada em seu eixo, dando ao planeta um ingrediente-chave para a vida: estações do ano. Ter estações é muito importante para a evolução da vida na Terra. E ter uma certa estabilidade na inclinação dos eixos é muito importante também para a manutenção da vida na Terra. A gravidade da Lua também começa a diminuir a rotação da Terra, o que acabará prolongando nossos dias de 6 horas para 24.
4 bilhões e 400 milhões de anos antes de nós. 4 bilhões e 400 milhões de anos antes. É muito quente na Terra para a água líquida existir, mas há o vapor de água, fumaça na atmosfera. O truque é saber como tirá-lo do céu. Em qualquer mundo onde se espera ter vida, um pouco de chuva deve cair. Por milhões de anos, enquanto o planeta esfria, a chuva cai, formando poças, lagos e, eventualmente, os nossos oceanos. Há cerca de 3 bilhões e 800 milhões de anos antes, o nosso planeta tem uma lua e oceanos permanentes, mas dificilmente se assemelha ao lugar que hoje chamamos de casa. Para se tornar o palco de toda a história humana, a Terra precisa de uma atmosfera rica em oxigênio, continentes férteis para as pessoas descobrirem e desenvolverem. O que irá criar nosso mundo moderno? Há 1 trilhão deles rastejando na sua pele agora. Estamos contando a história do mundo em 2 horas, a partir do Big Bang até os dias atuais. E o nosso mundo moderno tem pistas importantes para a história. Na verdade, estruturas como essa escondem uma ligação misteriosa com a primeira vida na Terra. 3 bilhões e 800 milhões de anos antes de nós. 3 bilhões e 800 milhões de anos antes. Abaixo da superfície dos nossos oceanos primitivos. Uma revolução está ocorrendo. Seis elementos simples, incluindo o hidrogênio do Big Bang e o oxigênio, o carbono e o nitrogênio criados pelas estrelas, se combinaram para formar as substâncias-chave que compõem toda a vida, inclusive nós. A mais espetacular é o DNA. Em suas espirais, ele esconde os códigos secretos da vida. 700 mil anos após o planeta ter se formado, a vida na Terra se inicia. Nós não estamos nos ombros de gigantes, mas de organismos minúsculos, as bactérias. Somos muito egocêntricos. Nós achamos que nós animais dirigimos o mundo, mas na verdade somos intrusos muito tardios. Havia um império de bactérias muito antes dos animais. Os animais vêm junto e nós gostamos de pensar que eliminamos as bactérias. Bem, nós estaríamos mortos se eliminássemos esse império. Eu tenho dentro de mim um zoológico inteiro de bactérias. Na verdade, cada um de nós tem mais bactérias vivendo no nosso corpo do que há pessoas no planeta. Por bilhões de anos, micróbios como estes terão a Terra para eles. Como o nosso jovem universo, a primeira vida é pequena, simples e cheia de possibilidades. O segredo de como ela explode em todas as formas incríveis que vemos hoje, incluindo nós, remonta ao início dos tempos. Como vimos, toda a energia que vem a existir foi criada no Big Bang. Todas as criaturas precisam pegar a parte delas desta energia para sobreviver. Quanto mais a recolhemos, quanto mais a usamos de forma eficaz, mais complexos podemos nos tornar. E quase toda a nossa cota de energia do Big Bang nos é transmitida pelo Sol. 2,5 bilhões de anos antes, umas bactérias muito especiais descobriram como usar a energia do Sol para viver. Ao fazer isso, elas também criam o resíduo mais importante na história do mundo: oxigênio. Logo, o oxigênio vai recriar o nosso mundo. Mas primeiro, ele tem outro trabalho importante a fazer. Os mares antigos da Terra estão cheios de partículas de ferro. E todo mundo sabe o que acontece quando o oxigênio encontra o ferro.
Eu sou uma pequena bactéria. Eu já produzi esta molécula de oxigênio. E aqui está um grande pedaço de ferro e pronto, eu o enferrujo. Esse ferro enferrujado se junta no fundo do mar. Após bilhões de anos, esses enormes depósitos ressurgirão e se transformarão nas principais fontes de ferro e aço do mundo. Foram esses depósitos de ferro que, mais tarde, deram vida à Revolução Industrial. Desta forma, a Ponte do Brooklyn e outros marcos iniciais da nossa era industrial formam um elo direto com algumas das primeiras formas de vida da Terra. Depois que não há mais ferro no mar para enferrujar, estas bactérias antigas têm uma missão para completar. Elas criam tanto oxigênio que ele enche os oceanos e escapa para a atmosfera. E desde então temos um planeta muito diferente de todos os planetas do Sistema Solar. Agora, a vida dá um salto gigante. Pela primeira vez, algumas bactérias aprendem a viver no oxigênio. Cada respiração humana é um ritual de 2,5 bilhões de anos. A vida tende a ficar com o que funciona mesmo ao longo de bilhões de anos. Oxigênio é um divisor. Ao domar o seu poder, a vida encontrou uma maneira melhor de revigorar-se, 20 vezes mais eficiente do que qualquer coisa usada na Terra antes. O que a vida faz com toda essa energia nova será a história que leva a nós. Ao longo dos próximos 2 bilhões de anos, a vida se torna mais complexa. Os céus tornam-se azuis. E os oceanos que os refletem também. Continentes grandes e sólidos aparecem. A Terra está começando a se parecer mais com o lugar que hoje chamamos de lar. 550 milhões de anos antes de nós. 550 milhões de anos antes, enquanto o planeta celebrava o seu aniversário de 4 bilhões. Os níveis de oxigênio na atmosfera aumentam de quase nada para até 13%. Respire fundo, porque a vida na Terra está prestes a enlouquecer. Esta é a explosão cambriana, a versão da biologia do Big Bang. Logo após haver oxigênio em abundância, você tem tamanho e complexidade. E o oxigênio permite que você crie isso. É neste espaço de tirar o fôlego de cerca de 30 milhões de anos antes que a maioria dos principais grupos de animais evoluiu. Há cerca de 500 milhões de anos, os primeiros peixes ósseos evoluíam nos mares. Estes peixes são os nossos ancestrais diretos, apesar de não parecerem nada com nós. Eles evoluíram as partes do corpo que vão tornar possíveis nossos próprios corpos, incluindo uma coluna e uma boca com mandíbulas e dentes. Devemos muito a nossos ancestrais peixes. Na verdade, todos os vertebrados de hoje representam modificações do corpo original do peixe. Nos primeiros 4 bilhões de anos de história da Terra, as plantas e os animais estavam presos ao mar. Mas isso tudo começa a mudar. Com o oxigênio vem uma camada de ozônio, protegendo-nos da radiação perigosa. As plantas fazem o primeiro movimento. Há cerca de 400 milhões de anos, os animais estão prontos para dar o salto. Entre os primeiros a irem para a praia estão os anfíbios, dos quais nós nos incluímos como descendentes. A coisa mais surpreendente sobre a evolução animal, para mim, pessoalmente, é esse momento em que o primeiro anfíbio sai do oceano primitivo até a Terra e dá a sua primeira puxada de ar. É como seu tataravô saindo do oceano e vendo esse mundo fantástico.
É tipo, aí, eu posso viver aqui. Olha essas árvores, os insetos, tá cheio de comida. Eu consigo. No final, os seres humanos conquistariam cada tipo de terreno possível. Mas antes de podermos fazer isso, os nossos ancestrais devem antes cortar seu elo final com a água. A temporada de acasalamento. Como as rãs modernas, eles têm os ovos gelatinosos que secariam em terra. Mas alguns anfíbios, no final, resolvem o problema. Eles criam uma nova forma de ovo com uma casca que mantém a umidade dentro. Isso nos permite carregar o oceano conosco para a Terra e sinaliza a evolução de anfíbios para répteis. Você poderia estar a 300, 400, a 1000 quilômetros da água e ainda ter água dentro do ovo para o nascimento. Essa é a chave. Isso corta aquele elo final com o oceano. Dessa forma, poderíamos colonizar o resto do planeta. $300 milhões de anos antes. A vida floresce em enormes pântanos tropicais, onde o planeta Terra está cozinhando uma surpresa. Conforme as plantas morrem aqui, elas são enterradas, compactadas e cozidas. A energia criada no Big Bang é irradiada pelo Sol para as plantas na Terra. Agora, está presa no subsolo. Como o carvão. É um presente que será aberto pelos humanos milhões de anos no futuro.